Hoje nós vamos estudar a nossa quinta classe de palavras, que é o advérbio. Nós trabalhamos com a palavra que dá nome, o substantivo, a que qualifica esse nome, o adjetivo, a que quantifica um nome, numeral. Trabalhamos também com o artigo, que define ou indefine o substantivo, e agora nós vamos para o advérbio. Didaticamente, eu poderia falar do pronome primeiro, para depois falar do advérbio. Mas vocês vão entender por que nós vamos trazer o advérbio para antes do estudo dos pronomes. O advérbio é uma classe de palavra fundamental dentro de qualquer prova de concurso, qualquer instituição que você for fazer prova, CESP-UNB, ESAF, Fundep, FUMARC, porque ela vai trabalhar, nós vamos ter que trabalhar muito em relação ao sentido construído dentro da frase, ao uso de uma pontuação. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção no que a gente vai trabalhar aqui. Dentro do conceito geral, o advérbio seria a classe de palavras que se liga ao verbo, indicando a ação, a circunstância em que determinada ação ocorreu. Por exemplo, eu inclusive falo que português é autodidático e a gente podia lembrar que ade significa junto, o verbo lembra verbo. Então a definição básica do advérbio seria isso. Se liga ao verbo, está junto do verbo, indicando a circunstância em que a ação ocorreu. Posso dizer que Joana chegou, ponto, ou que Joana chegou cedo. Aí eu exprimiria uma circunstância de tempo em que ela realizou a ação expressa pelo verbo. Também, a gente não pode deixar de lembrar que o advérbio também pode se ligar e especificar o adjetivo ou um outro advérbio, e nós vamos entender isso mais à frente. O mais importante do advérbio é a palavra circunstância. Qualquer prova em que te colocar a circunstância em que a ação ocorreu, isso exprime uma circunstância, a vírgula se justifica por isolar um termo que indica circunstância, estão te falando de advérbio. Não me interessa se seja uma palavra, um advérbio, uma expressão, uma locução adverbial ou uma oração. Falou em circunstância, falou em advérbio. Nós temos uma segunda informação, que a gente está trabalhando com conceito, flexão e função. Nós temos uma segunda informação que é a respeito da flexão. Diz a gramática tradicional que o advérbio é invariável. E eu costumo até brincar que advérbio é coisa de macho, masculino e singular sempre. Mas isso é bem questionável em relação à linguística, e nós vamos entender por quê. De fato, a flexão do advérbio ela não está escrava do substantivo como é do adjetivo. Nós temos aí uma noção de que o adjetivo se liga ao substantivo, por isso concorda com ele. Menino bonito, menina bonita. O advérbio não tem essa relação. Eu posso dizer que o menino chegou cedo ou a menina chegou cedo. Não interferiu a flexão do substantivo na alteração e variação do advérbio. A função do advérbio na gramática geral, seria de adjunto adverbial. Nós vamos questionar isso, já que nós estamos trabalhando com a gramática dentro do contexto. Durante muito tempo, acreditou-se que adjunto era termo acessório e poderia ser retirado da frase sem prejuízo para a estrutura. Tudo bem. Alguns advérbios, de fato, são acessórios. Eu posso dizer que Joana chegou cedo ou Joana chegou. Não há problema na comunicação dessa frase. Mas eu posso dizer, eu estou em Belo Horizonte, mas não eu estou. Isso aí trouxe uma definição de que o verbo estar, neste caso, ele era intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. E, na verdade, de fato, eu estou não é uma frase que comunica no português, não é uma frase que diz algo ao nosso leitor, ao nosso interlocutor. Mas vamos discutir isso mais à frente. O importante na aula de hoje, já que nós estamos na classificação, no estudo da palavra em si, é saber que advérbio é um termo que indica circunstância. E, em primeiro momento, a circunstância em que a ação foi realizada. Nós vamos começar a trabalhar e vamos fazer a relação dentro dessa frase. Quando eu falo aquele rapaz chegou cedo, isso é uma frase, porque comunica, e essa frase tem um verbo. Estão lembrados que a primeira coisa que a gente acha numa frase é o verbo. E aí nós temos o verbo chegar. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. E aí seria o grupo não verbal, aquele rapaz, do grupo verbal, chegou cedo. Vale lembrar que cada uma das estruturas tem uma palavra fundamental, tem uma palavra importante. E a gente já sabe de cor e salteado. Na parte não verbal, o núcleo é o substantivo, já que o substantivo nós já combinamos. É sempre a palavra mais importante do termo em que ele se encontra. Da parte verbal, nós também já temos uma noção. Se o verbo indicar uma ação, se o verbo exprimir uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, ele vai ser chamado de verbo significativo. E se ele é significativo, é porque ele é núcleo. Eu fico pensando assim, que se alguém diz para você, você significa muito para mim, é porque você é importante, porque você é fundamental na vida dele. Daí eu posso dizer que o núcleo do primeiro grupo é rapaz e o núcleo do segundo grupo é chegou. Vou dizer, inclusive,
que aquele está ligado a rapaz. Nós já sabemos disso. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer também que cedo está ligado ao chegou. Não tem discussão. Ora, chegou é o núcleo, é o elemento importante, é a palavra fundamental. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Se eu dissesse para vocês, rapaz é substantivo, palavra mais importante. Chegou é verbo, palavra mais importante. Agora vamos classificar. Dentro disso aí, não estudamos ainda, mas aquele é um pronome e esse pronome está junto do nome que ele especifica, adjunta de nominal. Não tem mistério, isso tudo nós já vimos. Agora o importante é outra expressão. Se eu disser para você que cedo é uma palavra que se liga ao verbo indicando a circunstância de tempo, quando o rapaz realizou a ação de chegar? Ora, a palavra que se liga ao verbo indicando a circunstância em que a ação ocorreu seria advérbio. E esse advérbio está junto do núcleo que ele especifica? O núcleo que ele especifica é um verbo, não é um nome, então está junto do verbo, ou seja, adjunta adverbial. Existem 3 cobranças específicas ou 3 nomes que podem cair na sua prova. Cedo é um advérbio, cedo exerce a função de adjunta adverbial, exprime circunstância de tempo. Quando eu falo que ele é advérbio, eu estou avaliando a palavra em si, morfologia. Quando eu falo que ele exerce a função de adjunta adverbial, porque está junto do verbo, já estou trabalhando uma relação. Quando eu falo que ele exprime circunstância de tempo, eu já estou no sentido. Então, nós temos aí a abordagem da morfologia, da sintaxe e da semântica. Da mesma forma, seria nessa outra frase, ele veio de trem. É uma frase porque comunica. E a primeira coisa que a gente acha na frase, nós já combinamos, seria o verbo. O verbo aí é o verbo vir, não é isso? Pensando nesse verbo, agora nós vamos dividir a frase em 2 grupos, a parte verbal da parte não verbal. Daí, ele seria a primeira parte, veio de trem seria a segunda parte. Não tem nenhuma dificuldade. Na parte não verbal, ele é o núcleo. Ora, quando você tem um filho só, esse filho é o filho mais importante. Você só tem um. Como você só tem a palavra ele, esse ele aí vai ser a palavra fundamental dessa primeira expressão. No segundo grupo, veio, o verbo vir é um verbo de ação. E se ele é um verbo de ação, ele é considerado significativo, ele é considerado importante. E se ele é um verbo importante, ele vai ser o núcleo. Não tem nenhuma dificuldade. Ora, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Se eu dissesse para vocês, ele veio cedo. Cedo não seria uma palavra que se liga ao verbo, indicando a circunstância de tempo, quando ele realizou a ação de vir? Seria um advérbio. Só que nessa expressão eu não tenho uma palavra, eu tenho uma expressão. Se eu dissesse para vocês, e vamos buscar um conhecimento que a gente já teve. Lembra que preposição, ele ligava palavras e marcava uma hierarquia? Ora, de trem aí é a maneira como o rapaz veio. Um instrumento, posso dizer inclusive, que é uma expressão que se liga ao verbo indicando a circunstância em que a ação ocorreu. Dessa forma, a palavra que se liga ao verbo indicando a circunstância, advérbio. A expressão, locução adverbial. Nós não temos nenhum mistério em saber isso. Na aula passada, nós trabalhamos o seguinte, na retrasada, na aula de adjetivo, a gente mexeu com o seguinte, amor materno. Amor era substantivo, era núcleo. Materno especificava o amor, caracterizava o amor adjetivo. Se eu desmembro essa estrutura e coloco amor de mãe, entre dois substantivos, o núcleo é sempre aquele despreposicionado. Amor é o mais importante. De mãe continua sendo um caracterizador, um especificador de amor. Só que de mãe não é uma palavra. De mãe é uma expressão. E nós combinamos que a palavra era o adjetivo. A expressão era chamada de locução adjetiva. No português, locução é quando eu tenho mais de uma palavra exercendo a função, o papel de uma só. Aqui eu tenho de trem, que juntas, na verdade, funcionam como um advérbio. Portanto, locução adverbial. Posso, inclusive, dizer que exerce a função de estar junto do verbo que ele especifica, junto do núcleo. O núcleo é o verbo, junto do verbo, adjunto adverbial. O que eu preciso de saber aqui, professor? Eu preciso de saber que se ligou ao verbo indicando a circunstância, não me interessa se seja uma palavra, uma expressão ou até uma oração. Qualquer delas será uma circunstância. Um advérbio é uma circunstância, uma locução adverbial é uma circunstância. E até nessa outra frase também eu terei uma ideia de circunstância. Ele chegou sem que fizesse barulho. Eu poderia dizer que ele chegou cedo, ele chegou de trem, ou ele chegou sem que fizesse barulho. Eu tenho aí dentro dessa expressão,
chegou um verbo de ação. E se ele é um verbo de ação, ele é núcleo. Posso, inclusive, dizer que sem que fizesse barulho é a maneira como ele chegou. Ele chegou silenciosamente. Eu posso, inclusive, desmembrar essa oração num advérbio apenas. Não é meu objetivo agora aprender oração subordinada, adverbial, modal. Não preciso de saber essa classificação. Eu preciso que vocês enxerguem apenas que se ligou ao verbo, circunstância. Pode ser uma palavra se ligando ao verbo advérbio, pode ser uma expressão, locução adverbial, ou uma oração, oração adverbial. Qualquer uma das três estruturas indica uma ação, a circunstância em que a ação vai ser ocorrida. E se indica a circunstância, seria aí um advérbio.